Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Trabalhar com design fora do Brasil sempre foi um sonho para muita gente. Mas hoje, com a inteligência artificial acelerando tudo, a pergunta muda. Como construir uma carreira internacional no mercado que está passando por uma das maiores transformações dos últimos anos? A discussão deixa de ser só sobre portfólio, inglês ou processos e passa a envolver novas expectativas, novas habilidades e até novas formas de pensar o papel do designer em equipes globais. E para conversar sobre esse cenário, com quem vive isso na prática, eu convidei um cara que trabalha com times internacionais e acompanha de perto como a IA tem influenciado contratações, práticas de design e o futuro da nossa profissão pelo mundo. Salve, salve, Marcos Felipe! Salve, salve, Luan. Obrigado aí pelo convite, cara. Feliz de estar aqui, conversar com você e trazer um pouquinho da minha experiência aí pro pessoal. Pô, valeu, Marcos. Eu que agradeço aí de você estar participando aqui do Papo de UX. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito legal e com certeza vai ajudar muitas pessoas que têm essa vontade aí, esse sonho de trabalhar fora. E você, como falou aí nos bastidores, já está faz mais de 3 anos morando aí na Alemanha, então com certeza tem muita experiência e muitas dicas legais para passar pra galera e principalmente agora nessa transformação que a gente está passando aí com a questão da inteligência artificial. Mas antes quero pedir pra galera que está nos ouvindo aqui deixar o seu like na plataforma de podcast que você está nos ouvindo. Deixa também um comentário. Comentar é muito legal porque eu leio todos os comentários, galera, dou os likes aí nos comentários que a galera deixa. Então fala aí o que você estiver achando deste episódio, é muito bacana. Compartilha o link pelas redes sociais. Se for lá no Instagram, me marca lá Papo de UX. Se for no LinkedIn, me marca lá Luan Matheus e marca o Marcos Felipe também por lá, pra gente entender, né, o que você achou dessa perspectiva, né? E também tem o link do e-book nosso sobre as 10 heurísticas de Nilson também na descrição deste episódio. E se você quiser ajudar também de forma monetária, tem a nossa chave de e-mail que é o pix@papodeux.com.br. Marcos, eu queria ouvir primeiro um pouquinho de você. Quando que você e por que você ingressou na carreira como designer? O que te motivou? Você gostava de fazer desenhos na escola? O que foi que te chamou a atenção e você foi para essa área aí? E depois traz um pouquinho... Cara, o que você escolheu ir pra Alemanha, né? Tantos países que a gente tem pelo mundo aí. Que foi você, não, vou pra Alemanha, vou seguir carreira gringa agora. Cara, vamos lá. Esse início é bem conectado, na verdade. Eu jogava basquete, joguei assim até o nível juvenil ali, né, em Brasília, na minha cidade. E eu fiz um site de basquete quando eu descobri que eu não ia virar jogador e eu queria ficar conectado ainda com a comunidade. E eu e mais 2 amigos fizemos um site que ficou no ar por alguns anos, acho que uns 2, 3 anos. E foi uma experiência, cara, que me abriu muitas portas, assim, né? Aprendi muito, né? Fiz de tudo, fiz programação, fiz a parte de design toda, obviamente, mas eu sempre tive conectado de alguma forma com o design, com o desenho. Eu fiz faculdade depois disso, eu me formei, na verdade, em comunicação, mas eu sempre fui muito mão na massa, assim, e usei a internet para fazer as coisas que eu queria fazer. Descobri que eu podia colocar coisas aí no mundo e usei essa plataforma para colocar as minhas ideias para fora e para me expressar, né? Eu também sou artista visual, também pinto, né? Faço desenho, enfim, tô sempre bem ativo nessas manualidades e fez assim, foi sempre de uma forma muito natural, né? Depois eu me mudei para São Paulo, né? Depois que eu comecei a trabalhar, passei por todo tipo de lugar, agência, estúdio, consultoria, produto, fiz de tudo um pouco. E a vinda aqui para a Alemanha veio no momento ali da pandemia, que eu e minha esposa, a gente já conversava um pouco sobre sair. Eu trabalhei muito fora do Brasil também, quando eu estava no Brasil ainda, né? Quando eu estava na consultoria, fiz bastante projeto para América Latina e me deu essa experiência de estar trabalhando com times internacionais e eu gostei muito, assim, dessa experiência, principalmente por ter essa chance de, assim, todo mundo tá um pouco desconfortável, sabe? Eu acho que quando a gente tá
fora da nossa língua, né, fora da nossa zona de conforto, assim, todo mundo tem que dar um passinho meio para trás e se esforçar de uma outra maneira, sabe? E eu achei muito interessante esse contexto, assim. E aí vivi isso, depois voltei para trabalhei na XP também por um tempo, que era 100% Brasil, 100% português, mas sempre senti um pouco de falta, sabe, de ter esse contato com outras culturas e com outras mentes mesmo, outras formas de pensar e estar nesse lugar um pouco fora da nossa zona de conforto, né? Então, durante a pandemia, isso bateu pesado, assim, em um certo momento e surgiu uma oportunidade, né? E aí eu vim aqui para Freeletics, onde eu tô hoje, que também é dentro do esporte, e aí, não sei, conectou um pouco com a minha... com a origem, né, de tudo, de toda essa minha história, e fez muito sentido para mim, assim, né, juntou o tema, né, uma coisa um pouco diferente fora do mercado financeiro. Enfim, foi por aí, assim, né? E eu tô aqui 3 anos e meio hoje, ainda na Freeletics, e é muito interessante, cara, assim, aqui a empresa é muito internacional também, acho que 80% da empresa é estrangeiro de outros países, então tem muito esse elemento que me trouxe para cá, assim, sabe, de tá todo mundo um pouco desconfortável, tendo que fazer um esforço para se comunicar numa outra língua e se entender num contexto que está mudando muito, né? Agora com AI, então, a conversa ficou exponencial. Mas está sendo bem interessante, cara, essa experiência e, enfim, tô curtindo muito. A Alemanha, é um lugar também que tem muita história, né? Que tem muita... E é engraçado, porque é um pouco fora do nosso óbvio, assim, né? Eu percebi quando eu cheguei aqui que eu não sabia nada sobre a Alemanha. E é muito interessante descobrir e entender, sabe? Principalmente nessa parte artística e de design também, tem muita coisa que veio daqui, que começou aqui. E sempre eu me esbarro nessa história e aprendo bastante, assim, né? Então eu sou muito pautado pelo aprendizado. Assim, eu quero estar nesse lugar desconfortável, onde eu não sei nada, e eu tenho que aprender e tenho que, enfim, né, pensar de uma maneira diferente para poder resolver as questões, né? Então, isso que eu estou buscando aqui, buscando o desconforto. E nesse exato momento, um desconforto físico com frio, né? Também acho que essa é a parte mais difícil para nós. Eu estou vindo de férias do Brasil agora e saí do 35 graus para -2 que está fazendo hoje aqui. Então tem um desconforto físico bem grande também, mas é muito interessante ver como é que a gente reage a essas coisas e como que o corpo e o cérebro vão se adaptando, né, a essas mudanças, né? Então é isso que me motiva e é o que eu estou buscando nesse momento. Que doideira, cara. Você falou aí. Tem duas coisas que eu quero. Uma que você falou um pouquinho antes, né? Que sobre você desenhar e você gostar de basquete. Eu acredito que você deve ter muitos desenhos de basquete, né? De talvez jogadores, cenas. Será que tem ou não? É só um gosto, mas não chegou a aplicar e juntar as duas paixões aí do basquete com a arte aí que você desenha também? Cara, engraçado. Eu não diretamente, eu não desenho cena de basquete, mas eu desenho muita cena de corpo em movimento, né? Que tem uma conexão, mas eu, por exemplo, não gosto muito de desenhar, sei lá, o Michael Jordan, né? Pessoas, assim, muito. O meu desenho vai um pouco para uma linha, talvez, um pouco mais abstrata, assim, né? Mas eu gosto muito do movimento. O movimento E essa, para mim, é o ponto de conexão entre o basquete e o desenho, assim, né? Esses corpos que estão se movendo e no meio do caminho, assim, né? Que você não tá parado, mas você tá fazendo uma ação, mas você não sabe exatamente qual que é aquela ação, mas você entende a força que aquela ação tá gerando, sabe? Então eu tento buscar um pouco nesse sentido.
sentido, assim. Pô, bacana, é interessante. E uma curiosidade que você falou aí que, saiu de 35 graus para agora -2. Como que são as casas aí? Elas são protegidas com relação à questão do frio ou não? Porque eu fico pensando, cara, a engenharia, né, a alvenaria que a gente tem no Brasil é de um formato. Aí provavelmente deve ser totalmente diferente, porque são temperaturas muito extremas, né, negativas. Não, é completamente diferente. Esse é um ponto, inclusive, cara, vale o comentário de que eu acho que eu passei mais frio em São Paulo do que aqui, assim, isso porque, cara, em São Paulo você não tem, né, as casas não tem isolamento nenhum, né, você sente o clima que tá do lado de fora, né, então quando bate aquele frio, você tem que pôr um monte de coberta, um monte de roupa para se proteger, porque vai fazer frio dentro da sua casa. E aqui é tudo fechado, assim, né, então você não sente. O clima interno, ele é muito diferente e muito controlado, né, do clima externo, né? A gente tem aquecimento, né? Mas isso gera até alguns problemas, porque, por exemplo, você não pode ficar muito tempo com as janelas fechadas, né? Você tem que abrir as janelas, porque o ar, né, a umidade que fica dentro de casa, ele não tem como escapar. Então, gera mofo, né? Então você tem um outro tipo de preocupação, assim, em relação ao clima, né? Você tem um microclima dentro da sua casa. E aqui em casa, a gente, como brasileiro, a gente deixa o aquecedor ligado bem alto, assim, né? Então, aqui dentro de casa agora tá fazendo, sei lá, acho que 24 graus, 23. Lá fora tá isso, tá -2, né? Então, quando a gente abre as janelas, você sabe aquela fumacinha que dá quando o fogo tá aceso, assim, né? Que você, tipo, vê uma alteração, assim, né? No ambiente. Quando a gente abre a janela, eu vejo isso, o calor saindo, né? Porque como tá frio lá do lado de fora, ele suga completamente o calor aqui de dentro. Então a gente tem que abrir umas 2 vezes por dia e deixar uns 20 minutos aberto para sair o clima e reiniciar o aquecimento aqui, né? Mas, cara, é umas coisas que são interessantes, assim, bem diferente mesmo do que a gente está acostumado, né? E gera outras preocupações para a gente né, ter em casa e organizar as coisas aqui de uma maneira diferente, assim, é bem, bem interessante. Tem, cara, vários tópicos, assim, dentro desse assunto de como lidar com isso, que eu sinto que eu ainda não aprendi tudo ainda, mas... E também os sistemas podem ser diferentes, né? Dependendo do seu sistema de aquecimento. A primeira casa que a gente morou aqui, eu tive queimadura por conta do aquecimento, porque ele seca muito o ar, né? Então, a minha pele ficou, assim, horrível, assim, né? Fiquei com umas queimaduras no torso, assim, que depois eu tive que ir no médico e ele me falou, cara, isso aí qual aquecimento que você tem lá? Então, acho que você tem que lidar com esse aquecimento de outra forma, desligar e tal, né, controlar. Aí você vai pegando umas dicas, assim, de amigos, né, de outras pessoas que já estão acostumadas a lidar com isso, porque para mim é isso, ligo no talo e eu não quero passar frio, não. Boa, e como que vocês fazem assim, tipo, porque, por exemplo, você falou que dentro da sua casa aí agora tá 24 graus e lá fora tá -2. A hora que você vai sair, a hora que você abre a janela, vocês têm que colocar muito casaco, assim, pra abrir a janela. E aí a hora que vai sair também muito casaco, dá aquele choque térmico. Você chegou a baixar a tua resistência e ter que melhorar a sua resistência também morando aí, sabe? Até pra galera que tem vontade de mudar pra fora, acha que é só arrumar um emprego, pega as malas e vaza embora. E não é, tá vendo? Tem todo um impacto aí também da parte física, provavelmente também emocional e etc, né? Você não tem ideia, assim. Acho que o trabalho é a parte fácil, assim, né? Se acostumar com essas outras coisas, eu acho que é onde tá o desafio e a surpresa também, né? Porque a gente não espera que isso vai ter um impacto tão grande, né? E, por exemplo, uma coisa que muda muito para mim aqui na Alemanha é o sol mesmo, né? Não tem... o sol muda de posição e você não tem aquela incidência de sol que, sabe, pega na sua pele e você sente aquele calorzinho, assim, né? Então, a gente passa 6 meses do ano com um sol que eu brinco aqui que é um sol de LED, assim, sabe? Ele não funciona, assim, sabe? Então, altera, por exemplo, a vitamina D, você tem que tomar um cuidado com a vitamina D, que também dá uma depressão. Eu senti isso no primeiro ano.
agora a gente já tá vacinado aí, né? Inclusive, eu tomo uma suplementação de vitamina D para não entrar nessa depressão da falta de sol, né? E essa, para mim, é a parte que eu sinto mais, assim, sabe? Eu me descobri uma pessoa muito solar, assim. No Brasil, para mim, era natural, né? Eu sou de Brasília, que é um lugar muito quente, assim, né? Então, eu nunca percebi isso, assim, era bem natural, né? Mas é capaz até que em São Paulo eu também tive essa deficiência de vitamina D e não tinha percebido, assim, né? Mas aqui bateu forte, assim, uma época e a gente teve que procurar ajuda, né? Aí você faz um exame de sangue que eles medem isso, e aí tá engraçado, a medida que eles têm vai até, sei lá, 20 miligramas lá de não sei o quê. O meu tava menos, assim, tava abaixo de 16, assim, né? Então tinha 2 vitaminas D lá brincando no meu corpo, tava completamente abaixo do limite, num limite que é até perigoso, assim, né? Então, porque gera outras coisas também, né? Essa falta de vitamina. Então, essa parte de nutrição, alimentação também é muito diferente, né? Tem outras coisas disponíveis, assim, né? A gente conseguiu adaptar bem hoje, mas tem um impacto muito grande, assim, porque, cara, eu lembro que no meu primeiro mês aqui, o meu corpo negou completamente, sabe? Eu não conseguia beber a água, a comida me era muito estranha, assim, sabe? E demorou um tempo para acostumar com essas coisas, assim. Mas é aos pouquinhos, assim, né? A gente vai entendendo e acho que isso para mim é muito interessante de observar em mim, assim, que é o que é importante, né? O que é que te faz feliz, né? O que é que te deixa assim, estável, digamos assim, porque como a gente cresce, né, tendo tudo isso disponível, né, a gente não percebe. Então, tirar e trocar, por exemplo, uma outra coisa que eu vejo é a quantidade de comida que a gente cozinhava em casa, assim, sabe? Aqui os fogões são diferentes, assim, você tem um fogão que geralmente é esse tipo cooktop, assim, né, elétrico, é raro ter fogão a gás, por exemplo. E essa é uma coisa que também foi muito, muito diferente. As panelas, não tem panelas tão grandes, todo mundo cozinha com frigideira, sabe? Então, a quantidade de comida que a gente passou a fazer mudou, assim, a gente teve que se adaptar, porque a geladeira é menor, né? Você tem menos lugar para estocar comida dentro de casa, então vai mudando esses hábitos, assim, que hoje eu vejo de uma maneira positiva, mas no início foi um ponto que eu não contava, que eu tinha que adaptar e que tomou muita energia para entender e para conseguir chegar no... Isso tem que estar aberto à mudança, sabe? Porque não vai ser a mesma coisa, assim. Você vai ter que se adaptar, vai ter que mudar o jeito que você faz certas coisas, né? E no geral, a comida aqui, ela é meio ruim, assim, pro nosso gosto, né, brasileiro, assim. Acho que comer fora é muito caro e a qualidade é baixa, assim, sabe? Não vale muito a pena. Hoje eu encontrei os lugares que eu gosto, né? Por exemplo, eu gosto muito de comida japonesa, que em São Paulo é incrível. E aqui, cara, quase não tem, assim, sabe? Então, a comida asiática aqui, ela é muito mais pro lado da sopa, né? Pra uma outra área, né? Mais chinesa ali, talvez tailandesa, assim, né? Então, comida japonesa aqui em Munique não é tão forte, assim, é difícil de encontrar. Então, a gente não tem um iFood, sabe, que tem tudo ali ao alcance, pertinho, para você poder pedir, né? Então, eu tive que aprender a fazer muita coisa que eu gosto, assim, mas eu vejo hoje de uma forma positiva, mas custou bastante energia para adaptar. Mas voltando para o ponto do frio que você tinha falado na pergunta, cara, eu acho que você tem um contraste grande entre o lado de dentro e o lado de fora, e a gente vai aprendendo a se vestir também, né? Porque tem uma lógica de camadas, né, que você vai colocando para poder, né, só tirar e colocar, e a qualidade do casaco também que você vai usar também influencia muito, assim, né? Não é uma jaquetinha, sabe? Eu tenho um casaco de inverno que é pesado, assim, né? Eu sinto que eu tô com uma armadura, sabe? É tipo uma coisa meio indo pro espaço, assim, eu coloco esse casaco e ele me protege, assim. Então, quando entra, tira, a gente tem, né, os ganchos aqui na porta que você já tira, bota que, né, vem da neve, você tem também que tirar para não sujar a casa.
casa, e aí você vai meio que como uma cebola, você vai se descascando para chegar em casa e não ter esse contraste tão grande, mas é engraçado, assim, o metrô mesmo, por exemplo, ninguém tira o casaco no metrô, então você vê as pessoas vindo do frio da neve suando dentro do metrô, porque tá ali dentro com muita gente e todo mundo de casaco, né? Enfim, tem umas questões assim, o cheiro também é bem diferente, você vê. Aqui, cara, a Alemanha, a galera é bem, assim, lida diferente com essas coisas, assim, né? Você vê, tipo, no início do inverno é engraçado, tem um cheiro de mofo, assim, porque tá todo mundo tirando os casacos do armário, assim, né? Então, você tem uma coisa que as casas aqui, a maioria tem uma coisa que chama Keller, né? Que é tipo um porão que você tem uma área lá dentro do prédio para você guardar as suas coisas. E a roupa muda de acordo com a estação do ano que você tá. Então tem muita gente que desce as roupas de inverno durante o verão, né? Desce pro Keller, fica lá pegando, enfim, fica lá, se tiver úmido, inclusive, fica pegando mofo. E aí depois, no início do inverno, você tira, você vê todo mundo colocando os casacos do lado de fora para tentar dar uma arejada, mas é inevitável ter um pouquinho de um cheirinho meio ruim, assim, sabe, no início do inverno, né? Mas aí você vai se acostumando também, assim, né? Tem essas coisas sensoriais, assim, que são bem diferentes e bem interessantes. Eu acho que quem vem visitar tem uma percepção meio ruim, mas depois que você passa um tempo, você se acostuma, assim, sabe? Não fica tão ruim mais, assim, você vai entendendo por que as coisas são desse jeito, sabe? E quando visita, pode ser que passa poucos dias, nem percebe esses detalhes, assim, que você traz também, né? Fica, sei lá, uma semaninha e tal. Mas quem mora no dia a dia tem essas percepções mais aguçadas como você e vai se acostumando também, vai sabendo como lidar com esse tipo de situação. Trazendo um pouco agora pro âmbito, assim, do trampo com design, né? Como que você enxerga hoje esse mercado internacional para nossa área de UX em específico, assim, design e tal, considerando essa questão do acelero dessa aceleração da inteligência artificial, né? Porque você foi no momento que estava na pandemia e tal, mas a inteligência artificial ainda não tinha dado o boom, provavelmente, né? No ano que você foi ali, eu acho que estava começando, talvez, o lançamento do ChatGPT, né? O ChatGPT que deu esse estouro, digamos assim, né? Porque IA é antiga e tal, mas a hora que o ChatGPT viu que, eu acho que popularizou, né? Com as pessoas, né? Eu acho que era isso. As empresas já estavam fazendo esses movimentos, tudo. Isso eu lembro que até em mercado, assim, as empresas comentando com a parte de software, tudo isso lá em 2017, assim, a galera já tava colocando algumas coisas em alguns sistemas de ERP, porque eu trabalhava com isso na época, já se falava bastante, assim. Mas em 2022, assim, com o ChatGPT, veio o grande boom, assim, sobre esse tema. E aí a galera começou a correr mais atrás disso. E isso tá mudando o cenário, tá mudando a forma como nós, designers, temos que trabalhar e lidar com isso, assim como a gente teve que lidar anos atrás, porque sempre vai mudando, novas ferramentas, tecnologias vão aparecendo por aí. Como que você enxerga tudo isso, assim, sabe? Tipo, pra quem tá iniciando na área, tem essa vontade de trabalhar pra fora do país, cara, só que ao mesmo tempo tem que aprender essas coisas de IA. Como que você tá enxergando esse movimento hoje, desse mercado? E focado mais, lógico, pra fora do país, mas como você tá vendo isso, assim? Tá equilibrado? Tá igual tá aqui? Não tá, sabe? Vamos lá, cara, assim, é bem interessante, né? Tá mudando muito, assim, o formato. Eu vejo aqui o pessoal tem uma adoção muito alta e até eu diria que forçando mesmo o uso de AI. E o que eu sinto, assim, de uma maneira bem direta, é que eu sinto que no Brasil, ou pelo menos as conversas que eu tenho, os amigos que eu tenho falado sobre isso, tem um foco muito grande na parte de output, né? Assim, como é que o que o AI é capaz de desenhar, né? E aqui, cara, eu sinto que tem uma diferença um pouco pro lado do negócio mais do que pro lado do design, sabe? Porque todo mundo tá usando, assim, né? E a conversa muda de figura, assim, um pouco, né? Então, hoje, por exemplo, quando eu cheguei aqui, ainda não estava tão popular, assim, né? Mas hoje eu sinto que os PMs, por exemplo,
sabem muito mais sobre design do que quando eu cheguei aqui, sabe? Porque eles estão usando bastante para poder, né, pesquisar e tem as soluções próprias deles, né, de entender um pouco mais do processo, né, e do próprio usuário mesmo. Então eu sinto que a conversa mudou, sabe? E eu sinto que, no geral, os times aqui são menores do que no Brasil, sabe? Tem uma tendência a gente ser um pouco mais generalista, assim, do que no Brasil, que tem muita vaga especializada, né? E o processo um pouco mais rápido, assim, no geral, sabe? Eu acho que a Alemanha não é uma grande referência ainda no uso, né, de AI e até no desenvolvimento de ferramentas. Acho que os Estados Unidos está saindo muito na frente, assim, mas o pessoal está correndo atrás, assim, eles querem chegar, né, e principalmente aqui, acho que em Munique está surgindo muita empresa, né, que está, até o próprio OpenAI abriu um escritório aqui recentemente, e tem bastante coisa acontecendo aqui. Munique é muito forte na parte de engenharia aqui na Alemanha, né, tem muita escola, né, então eu brinco que Munique é meio que quase como um celeiro, assim, né, de tecnologia, e não só de tecnologia, mas acho que de ideias no geral na Alemanha, assim, eles são bem fortes nessa parte de iniciar coisas, né, e depois quando escala vai para outras cidades, vai para Berlim, vai para outros lugares. Berlim tem mais startup, né, mais empresas que são mais cool, assim, mas a parte de engenharia, principalmente por conta da indústria do carro, né, vem muito daqui. E eu sinto que a adoção, cara, foi imediata, assim, sabe? Ninguém questionou muito, não. Eu sinto que hoje, principalmente para os designers, o pessoal ainda está muito será que a gente usa, né? Pensando muito numa coisa que é importante, né? A parte mais ética mesmo do uso. E aqui não teve essa opção, cara, assim, foi forçado o uso, né? Assim, você tem que passar a usar e você, tipo, não tem muita opção, assim, sabe? Então, isso me coloca num ponto de ver com uma certa naturalidade, assim, mas eu sou um pouco, pessoalmente, um pouco cético de que vai, sabe, mudar muito. Para mim é uma ferramenta nova, né? A gente tem que se adaptar e, cara, você tá aí há anos no design e sabe que, cara, de, sei lá, 3 em 3 anos, muda tudo, muda todo o workflow, aparece alguma coisa nova e a gente tem que se adaptar, né? Na forma como a gente trabalha. Então, acho que é mais uma dessas coisas que está acontecendo. Não acho que vai substituir, mas vai mudar o formato, sabe? O que a gente está acostumado, o shape que o design tem hoje, ele está alterando. Assim, aqui, pelo menos, eu não vejo assim, times gigantescos, sabe? Eu acho que os times estão ficando mais enxutos no geral e tem uma cobrança maior por um pensamento mais generalista e menos especializado, assim, sabe? Se isso vai se manter, não sei ainda, mas é onde a coisa tá, né? Porque o que eu percebo do AI também é que ele é muito bom para você chegar na média, mas é muito difícil de você ultrapassar a média, sabe? Então, a minha abordagem, pessoalmente, eu uso para poder fazer as coisas que eu sou ruim ou que eu não gosto tanto de fazer, né? Então, isso me ajuda a chegar ali na média, mas para as coisas que eu sou bom, assim, o AI vai ter que trabalhar muito para chegar no meu nível, sabe? Então, eu uso mais para ficar mais na média nas outras coisas e melhorar a minha conversa com o negócio, né? Porque no final das contas, eu acho que essa é a grande mudança para os designers aqui, pelo menos, né? Você tem que saber mais sobre o negócio, sabe? Você tem que tá no mesmo nível da conversa ali com os seus stakeholders. Então, essa é a maior mudança que eu vejo, né? Assim, de sair, e até de uma maneira positiva, porque aí o designer entra mais dentro do processo de decisão, né? Deixa de desenhar botão, assim, eu vejo, acho muito engraçado, tem muita gente que eu, né, trabalhei no passado que
queria muito ser sênior, mas não queria deixar de desenhar botão, sabe? Cara, não é assim, sabe? A senioridade vem, mas você tem que mudar o que você está fazendo, você tem que expandir a sua atuação, a sua influência, né? Não dá para ficar evoluindo e fazendo a mesma coisa, né? A gente tem que também estar aberto para aprender e para mudar a nossa atuação, né? Então esse é o ponto que eu vejo mais interessante, né? De mudança com esse capítulo novo aí do AI. E você comentou sobre a questão de estar forçando aí o uso. Você sente que então para fora do Brasil, esse uso da inteligência artificial como design, para criação de produtos e não só inserção dela, mas em processo como um todo mesmo, né? E a como ferramenta ali. Para fora do Brasil, você vê dessa forma, assim, essa é uma percepção. A galera, tipo, tem que usar, dá um jeito aí. E conversando com pessoas aqui do Brasil, você já vê que é um pouco diferente, que existe uma preocupação. O que tem de ganhos e percas, assim, tipo, com relação a essas duas abordagens, sabe? Você entende que é melhor num formato mais do que aqui no Brasil, assim, dessa preocupação, ou melhor aí, sabe? Ou não tem melhor ou pior, na verdade, um tem ganho, outros tem percas e vice-versa, sabe? Como você vê esse cenário, sabe, Marcos? Essa pergunta é bem capciosa, assim, é difícil, mas, cara, eu acho que tem um perigo, assim, né, que acho que a perca de qualidade no geral, né, porque aí vale também um contexto de que eu estou dentro de um ambiente de startup, né, então talvez dentro de uma empresa mais corporativa, assim, a coisa seja um pouco diferente, mas aqui dentro do ambiente de startup tem esse push por aceleração mesmo, né? A gente conseguir entregar mais com menos tempo, assim, e eu acho que a parte onde a gente perde é isso, né? Talvez a gente vai fazer coisas com um pouco menos de qualidade, né? Então a forma de testar, por exemplo, para mim tem mudado bastante, assim, né? A gente tem feito bastante experimentação de uso de AI mais na parte de discovery do que na parte né, de UI mesmo ali de refinamento no final. Então, e aí eu sinto que tem uma perda grande assim na parte mesmo dos times, né? Por exemplo, research é uma área que sofreu muito aqui, cara, no que eu tenho acompanhado, assim, sabe? Aqui mesmo na Freeletics, a gente teve enfim, alguns layoffs, né, que atingiram todas as áreas, mas acho que research sofreu bastante, assim, e acaba perdendo bastante conhecimento mesmo, né? E aí nessa briga que AI chega bem na parte, na média, né? Você não ter um conhecimento que foi, né, que está com uma pessoa, né, que está acompanhando o tema por anos, faz muita falta, assim, sabe? Então, essa para mim é um ponto que o meu time aqui hoje em dia tá brigando, a gente está lutando para manter o pouquinho de conhecimento e de research que a gente conquistou. E também perde um pouco, cara, eu acho que na qualidade das coisas que a gente está fazendo internamente, né? Porque como todo mundo está usando AI, ninguém lê nada mais, sabe? Então, assim, você perde todo mundo está usando os seus agentes ali para poder interpretar o que está sendo dito na conversa, que já é uma conversa que está andando muito rápido. Então, algumas nuances assim acabam se perdendo e eu acho que no longo prazo isso é perigoso, assim, sabe? Eu não sei onde que vai levar, né? Mas a conversa vai mudando um pouco de forma, vai acelerando muito, né? E eu acho que essa parte de conhecimento e de assim, o tanto que a gente vai testando e vai entendendo, tem uma parte que, cara, eu gosto muito da parte de research, principalmente porque o cérebro meio que calcula, né, muita coisa que a gente escuta do usuário e aí você faz os seus testes e aí você dorme e acorda com uma solução, assim, né? E eu não vejo a AI fazendo essa parte, assim, sabe? Ela vai dar uma resposta que é meio óbvia, assim,
que muitas vezes vai te ajudar a chegar em um certo ponto, mas para sair desse lugar óbvio, às vezes é difícil, porque, né, o seu stakeholder vai estar lá tendo a mesma resposta óbvia do AI dele. Então, assim, para você poder sair dessa média, eu acho que é onde está o perigo, assim, sabe? De conseguir conversar e entender como é que a gente pode ir além da média, sabe? Para muita empresa vai ser bom, a média é o suficiente, sabe? Mas para uma coisa que precisa ter qualidade, né? Né, áreas que tem que ter esse diferencial, né, de ter uma experiência que é distinta das outras coisas, né, que é onde vai ficar a pergunta, assim, né, até eu acho que é o limite do AI é a média para mim hoje, né, assim, como é que a gente passa da média é o ponto. Vem acelerando muito o processo, né, a gente avança rápido em certas coisas, mas essa reflexão em alguma medida ela é necessária, né? E o tempo a gente precisa dele para poder digerir, né? Para poder entender. Então é onde eu vejo que está o maior risco hoje aqui, né? A gente acelerar demais e na direção errada, sabe? Então a gente poder, enfim, entender, refletir, ver se é isso mesmo, sabe? Eu acho que esse é o ponto que vai pegar agora mais para frente, né? Então, mas depende muito do contexto em que as pessoas estão, né? Em startup, acho que o risco, né, faz parte do negócio, né? Então, e a escolha hoje é de arriscar e ver o que é que vai dar. Mas a gente tem que medir isso aí e entender até onde a gente quer chegar, assim, até onde até onde que a gente quer ficar só na média e onde a gente precisa passar, né, dessa média. Você comentando, eu fiquei pensando aqui, né? Nos últimos anos, assim, a gente tem muita solução pasteurizada, né? Que você olha, assim, você vê muita coisa repetida. E talvez com o uso da IA agora, eu refletindo sobre o que você falou, talvez vai ter mais ainda, né? Porque, como você deu o exemplo aí, você às vezes num Discovery ali bota pra IA trazer algumas coisas, insights que talvez outra pessoa stakeholder ali também colocou e chegam na mesma solução juntos, mas de um mesmo algoritmo ali que estava por trás, trazendo aquela solução e, na verdade, por ter menos senso crítico ali envolvido, acaba que toma uma decisão que vai ser tudo igual de novo. Já tava um monte de coisa igual, aí vem uma tecnologia, nossa, agora a gente vai mudar. Só que não, né? Aí volta e continua sendo tudo a mesma coisa por conta dessa forçação de barra em estar usando, em estar aplicando, essa questão de acelerar, de colocar tudo rápido no ar, tudo pra ontem. Eu sinto até, eu tava refletindo há algum tempo também sobre, cara, eu ando muito cansado, sabe? Aí eu não sei se E aí eu pensei assim, eu acho que eu tô ficando velho mesmo, ando cansado, tal, mesmo fazendo atividade física, tudo, tomando vitamina e tal. Eu falei, nossa, que canseira. Mas aí conversando com outras pessoas também, falou, não, também tô cansado, e até pessoas novas também, assim, mais novas do que eu. E aí eu começo a ver que talvez essa enxurrada de informação que a gente tem, cara, muita sobrecarga, tá deixando o nosso cérebro cansado e refletindo na nossa parte física, assim, né, do corpo como um todo, onde, cara, tem dias que eu não quero fazer nada, assim, nada, literalmente só ficar olhando pro vento, assim, pro horizonte. E eu gosto tanto de fazer coisas, sabe? Eu falo, meu Deus, o que é que tá acontecendo, sabe? E aí a inteligência artificial vem e você pensa, nossa, vou deixar algumas coisas fazerem por mim e vou ter mais tempo. Pelo contrário, parece que você tem menos tempo pra fazer. Não, cara, acho que isso que você tá falando é um ponto importantíssimo, né? Porque o ritmo muda, né? E a gente fica com essa sensação de que a gente precisa ser mais produtivo. Só que o cérebro é físico, né? A gente não é máquina, né, cara? A máquina, ela tá lá computando esses dados, mas o cérebro tem um monte de informação que a gente nem percebe, né? E eu associo isso não só a AI, mas ao uso de rede social também, né? Porque a gente fica ali o tempo todo se comparando e, né, vendo como que as pessoas são interessantes e fazendo coisas interessantes, e aí você precisa fazer coisas interessantes também, mas é bem perigoso. Eu acho que, inclusive, essa foi uma conversa que eu tive com um amigo agora nessa viagem no Brasil, que é como que a gente lida com o ócio, né? O ócio é muito importante para a arte mesmo, né? Assim, né? Refletindo um pouco sobre esse lugar também, a gente
né, tem ideias e você chega em coisas interessantes justamente quando o nosso cérebro está descansando, né, e você está fora dessa fricção constante que o trabalho gera, assim, né. Esse é o momento em que as coisas boas, né, e as coisas interessantes surgem, assim, né, para esse meu colega, ele é artista plástico, né, então a gente estava falando de como que chega nesse tempo de ócio, né? Porque eu acho que essa aceleração toda coloca a gente num ritmo frenético e você fica com a sensação constante de que tá devendo alguma coisa, né? Só que, cara, nunca vai entregar, assim, a gente tem que respeitar o ócio, assim, sabe? Você tem que deixar o cérebro dar uma descansada. Eu tenho voltado muito para a leitura, por exemplo, que é uma coisa, né? Sair um pouco de tela, sair um pouco de comparação, né? Deixar a mente, né, viajar um pouquinho, faz uma diferença muito grande, assim, né, e a gente deixar um pouco o corpo digerir essas coisas e sair um pouco dessa... Esse é um perigo, cara, real, assim, eu tenho conversado também com os meus amigos, todo mundo, assim, tem sentido ansiedade, né, e sentido o corpo sofrendo. Eu não sei, talvez seja um momento de adaptação que a gente está com essa tecnologia, mas eu sinto que a gente está, assim, indo num ritmo muito frenético, assim, a gente precisa dar uma parada e deixar, né, o corpo digerir tudo isso, né, e o cérebro fazer as conexões que precisa. Se a gente ficar puxando muito, né, essa sensação de cansaço, ela é constante, tem que prestar bastante atenção nisso aí, porque, enfim, o corpo tem limite, né? A gente não é só meter um chip aqui para processar mais coisas e vai resolver, né? A gente precisa respeitar o corpo. E eu tô vindo de férias, eu senti que, cara, eu nunca tinha tirado 3 semanas de férias na minha vida, eu acho, assim, sabe? E a diferença é absurda, assim, sabe? Eu vejo, por exemplo, com a língua, né? Eu tô lutando para aprender o alemão aqui, que soa muito estranho para mim, assim, soa meio alienígena até. Eu tô num nível que o alemão para mim, quando eu cheguei aqui, ele era só um barulho, assim, sabe? Eu não conseguia entender o que era uma palavra, o que é um artigo. E para aprender, né, você precisa deixar o cérebro absorver isso, né? E agora, voltando das férias, né, de ter parado um pouco de forçar tanto outras línguas, eu tô entendendo bem mais, sabe? Cheguei aqui, tipo, cara, assim, impressionado quanto que eu tô entendendo as pessoas falando na rua, indo no mercado. Então, cara, é muito importante ter esse descanso e deixar o cérebro reorganizar as informações ali, né? Colocar as coisas no lugar certo. Porque, cara, o ritmo é muito, muito puxado, assim, né? A gente tem que prestar atenção. Ao mesmo tempo, você comentando isso, eu não sei se eu fico triste ou feliz, né? Porque eu pensei que era só comigo, aí você começa a trocar ideia com outras pessoas, você vê que não é só você. Isso te dá um alívio, mas ao mesmo tempo te dá uma preocupação de falar, meu, talvez a gente ainda tá numa pandemia agora, só que de informação, né, de essa enxurrada de coisa e a gente não tá percebendo, né? Isso pode ter um impacto aí onde, cara, somos mortais, né? Então, eu acho que é preocupante, né? Tanto que até no Brasil agora tem a questão da lei lá com relação à questão da saúde mental, das pessoas no trabalho, onde as empresas têm que se preocupar com isso. Então, eu acho que são pequenos alertas aí pra gente ficar ligado sobre isso. E você comentou aí que teve bastante demissões também, né, nesse meio do caminho aí, até essa revolução agora que a inteligência artificial tá fazendo. E você entende que talvez agora com a IA e tal, o mercado com relação à questão internacional está contratando mais ou menos designers, assim? Como que você tem visto isso, sabe? Beleza, teve várias demissões, mas agora eu acho que a gente tá chegando num equilíbrio, né? Pelo menos a minha percepção a respeito disso. Como que você vê, assim? Tem, até pra galera que tá nos ouvindo falar, pô, tenho chance aí, a galera tá contratando e tal. Não tá contratando. Tá um momento mais escasso, então vou procurar uma outra coisa, sei lá, sabe? Tipo, até pra entender pra quem tá no início de carreira, ou para quem já tá no mercado há algum tempo, assim, né? E pensa sobre futuro e tal. Sim. Cara, sinceramente, eu acho que não mudou. Assim, as empresas seguem contratando. Se você for ver até as próprias empresas, né, grande corporação aí, Spotify, Meta e tal, que tiveram bastante demissão, eles seguem contratando, assim, né? Não acho que o ritmo tenha mudado, mas talvez a habilidade que está sendo procurada é que mudou.
sabe? E eu vejo isso aqui também, acho que a gente está passando pela mesma coisa, assim, né? Para quem talvez níveis mais júniors, seja um perfil um pouco diferente, né? Antes, acho que a busca era muito por certos talentos, assim, e acho que hoje tem, claro, né, quem é early adopter do AI, quem está voando aí nas ferramentas novas, claro que vai ter interesse, mas eu sinto que tem uma necessidade por quem tem uma visão um pouco maior de negócio mesmo, né, e entende, consegue falar em alto nível, né, sobre o business. E aí eu vejo uma mudança grande para níveis mais sêniores mesmo, né? Então, acho que níveis mais sêniores tem um pouquinho mais de oportunidade nesse momento, principalmente na parte de liderança. Eu sinto que tem tido bastante vaga, né? Eu tenho olhado bastante movimento dentro, né, desse tipo de perfil. E para os júniors, eu acho que vai muito para esse lado um pouco mais generalista, assim, do que para um lado mais especializado, assim, né? Antes eu via muita vaga, por exemplo, para design system aqui fora, né? Teve um boom grande. Mas hoje em dia eu sinto que deu uma desacelerada, hein? Até outro dia eu estava vendo uma vaga que estava buscando, sei lá, diretor de design hands-on, assim, sabe? Então muda nesse sentido, assim, né? Você tem que conseguir fazer todas as etapas, né, do trabalho e conseguir traduzir isso para a diretoria, né, para níveis mais sêniores, assim, né? Então, eu sinto que ficou um pouco mais flat, assim, sabe? O mercado de uma maneira geral. Até estava conversando ontem com o meu time aqui. Acho que os níveis, assim, júnior, pleno, sênior, acho que isso vai acabar com o tempo, sabe? Acho que isso ajudou muito no início a gente a conseguir montar os times, né? E entender a questão de salário e tal. Mas olhando para frente, eu sinto que essas diferenças vão reduzir, assim, sabe? Você vai ter muito mais, assim, uma coisa, cara, designer e liderança, sabe? Assim, muito, muito mais próximo, assim, né? Do que ter essa escadinha, né? Com vários níveis para você poder avançar. Porque no final das contas, o que muda é o salário, né? E a gente tem que aprender a falar de salário, assim, sabe? Eu acho que essa é uma questão também importante. A gente sempre teve uma dificuldade grande, assim, né? E acho que esse é um ponto para quem está pensando em sair também importante, que a gente, principalmente no Brasil, a gente ainda tem essa visão muito vira-lata, assim, de que a gente acha que a gente não tá pronto. Mas, cara, a galera aqui começa a trabalhar muito mais tarde do que a gente, sabe? Assim, a gente tem, tipo, 5, às vezes 10 anos de experiência na frente do pessoal aqui, sabe? O alemão, ele vai se formar, vai viajar o mundo e depois ele vai trabalhar. Sabe? Então, a galera começa ali no mercado com 27, 28 anos, assim, sabe? Então isso muda muito, né? E a qualidade, tudo bem, a cabeça da pessoa vai estar diferente, né? Mas a bagagem é outra, assim, sabe? A gente, no Brasil, cara, a gente trabalha duro, assim, sabe? E é muito bem visto aqui. Isso era uma coisa que eu não tinha essa percepção, assim, mas chegando aqui, cara, a galera gosta muito de brasileiro porque sabe que o pessoal vai dar o sangue, assim, sabe? Então, isso faz muita diferença, assim, né? Então, mas saber conversar é importante. Não é só falar a língua, sabe? É você saber estruturar o pensamento, ter uma narrativa boa, sabe? E conseguir navegar num ambiente de mudança, sabe? Eu acho que nesse ponto a gente também é bem bom, assim, né? A gente aprendeu a duras penas aí a navegar num ambiente bem caótico, assim, né? Então, aqui fora não é diferente, assim, mas eu acho que a gente tem que querer aprender, assim, sabe? E saber se vender, assim, não se vender barato, assim, sabe? Tem que entender o valor do trabalho, né? E saber explicar esse valor, assim. Acho que essa parte, para quem está querendo morar fora, é bem importante, assim, de não deixar o pessoal, né, subir na sua cabeça, assim. Acho que, principalmente na Alemanha, uma coisa que eu aprendi, cara, assim, eu sempre tentei ser muito humilde, assim, sabe, nas minhas conversas. E aqui, cara, a humildade, às vezes, ela é vista como fraqueza, assim, sabe? Então, assim,
não é para ter soberba, mas você tem que saber o valor, tem que não ter vergonha de falar certas coisas, sabe? Você tem que colocar o preço do seu trabalho, você sabe o que você precisa, sabe? Então, se você chegar nessa de, não sei, hahaha, mais ou menos assim, sabe? Tipo, não funciona. A galera não cai, assim, né? Então, acho que ter consciência e saber onde você quer chegar é importante, sabe? Então, se o objetivo é morar fora, cara, vai lá, entende o que precisa e se vende bem, assim, sabe? Não chegar aqui sem indeciso, eu acho que é a pior coisa que pode acontecer, sabe? Não vai durar muito. Cara, muito bom, Marcos. E você comentou aí, né? Nossa, eu fiquei refletindo aqui. A pessoa começa, às vezes, aí na Alemanha a trabalhar com 27 anos. Com 27 anos, eu já tinha 12 anos de carreira na área de design. É muito doido, né? Mas, assim, outras culturas, outras perspectivas, né? Quem me dera se eu tivesse tido esse privilégio de começar com 27 anos a trabalhar. Mas com 15 eu já tinha que estar lá. Ou trabalhava ou passava fome, irmão. Não tem muita boca aqui no Brasil, não, né? Que é nível hard mesmo, né? Por isso que você falou aí, aí pra fora, né? A galera gosta de… E é unânime, cara. Quando eu converso com pessoas brasileiras que estão morando pra fora do Brasil, elas sempre falam a mesma coisa que você tá falando. As empresas gringas amam contratar brasileiros porque realmente a galera faz acontecer, dá um jeito, sabe? Que o pessoal até fala assim, o jeitinho brasileiro de resolver as coisas. O brasileiro vai lá e dá um jeito de resolver, mano. Tem um problema, chama o brasileiro que ele dá um jeito de fazer o negócio ali, dá um jeito de trazer a solução. E, Marcos, obrigado aí pelo papo, cara. Foi super bacana aqui a troca com a gente. Tá muito legal, mas se a gente ficar gravando aqui, vai dar a hora das reuniões de trabalho, né? Você voltar a trabalhar aí também, tá no fuso horário aí da Alemanha. Mas obrigado, quero te agradecer muito aqui pela conversa que a gente teve. São trocas e dicas muito legais aí que você trouxe, um pouco da perspectiva de como é morar aí na Alemanha. Eu acho que isso vai ajudar muitas pessoas que têm essa vontade ou têm esse desejo, e principalmente como tá aí esse mercado com relação à inteligência artificial voltada aí para nós que somos designers, como que é o mercado global atualmente, como é que tá esse movimento. E antes da gente finalizar, deixa aí as suas redes sociais, o seu LinkedIn, Instagram, se você tem alguma outra plataforma que você utiliza, ou site, blog, sei lá, fica à vontade para divulgar aqui, pra galera te chamar aí, trocar uma ideia contigo, pegar mais dicas que às vezes a gente não falou aqui, e também pra mandar mensagem pra mim aí falando, eu quero o Marcos de volta lá pra falar outras coisas relacionadas aí com o design, referente ao mercado global, e eu com certeza vou te convidar pra gente gravar mais episódios. Pô, obrigado, Luan, agradeço demais, cara, bem gostosa a conversa aqui, acho que a gente chegou em temas que eu nem esperava. E espero que ajude o pessoal aí que tá também nessa busca. Só tenho a agradecer. E boa sorte aí pro pessoal. Se quiser me encontrar, eu tô no LinkedIn, no Instagram. Eu sou péssimo em redes sociais, mas eu tô me esforçando. Eu tô ali no @MarcosXFelipe no Instagram, e acredito que Marcos Felipe no LinkedIn, vocês podem me encontrar. E, pô, vai ser um prazer. Eu sempre, cara, gosto muito de falar com designers, né? Ter essas conversas, acho que enriquece muito e eu acabo aprendendo mais do que ensinando. Mas é sempre bom bater papo e, cara, tô aí à disposição. Quando quiser, só chamar. Obrigadão e um abraço aí. Pô, valeu, Marcos, obrigado. Agradecer também a galera que sempre acompanha a gente aqui. É por vocês que a gente sempre tá fazendo esses episódios aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E deixa aí o seu like, ativa as notificações, compartilha o link pelas redes sociais, comenta, deixa bastante comentários aqui que a gente senta o dedo no like também. E compartilhe o link com os amigos, grupo de Telegram, WhatsApp, redes sociais. Marca a gente lá, eu, Marcos. E se você quiser também assistir a gente no YouTube, tem lá o nosso canal no YouTube, que eu faço Drops de IA com meu amigo Thiago Vespa lá. Toda semana tem conteúdo, a não ser essas semanas de Natal, Ano Novo, feriados, assim. Mas toda semana tem lá no canal o Drops de IA, a gente comentando notícias sobre o universo da inteligência artificial. E tenho também um outro canal no YouTube, que é o Semiose Podcast, que é um outro podcast que eu faço com meu amigo David Art, que você pode também ver trocas incríveis com diversos profissionais super legais que a gente leva por lá também. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.